E se Deus lhe pedisse para salvar as pessoas que você mais odeia? Esta é a história real de um profeta que ouviu a voz de Deus e correu para o outro lado. Ele embarcou em um navio, indo para o mais longe possível de Deus. Ele afundou no fundo do oceano e passou 3 dias em completa escuridão, dentro da barriga de uma criatura orando de um lugar onde nenhum humano deveria sobreviver. Mas esta história não é realmente sobre um peixe. É sobre o que acontece quando a misericórdia parece injusta. Quando Deus resgata um homem da morte, e esse homem se vira e diz: Eu sabia que você é um Deus misericordioso e compassivo, lento, para se irar e cheio de amor infalível. É por isso que eu corri. Ele não fugiu de medo. Ele correu porque sabia que Deus perdoaria as pessoas que ele queria destruir. Esta é uma história sobre todas as pessoas que já lutaram com misericórdia. Sendo dada a alguém que eles acreditam que não a merece. E termina com uma pergunta que Deus faz. Uma pergunta que o próprio Cristo apontaria séculos depois. Uma pergunta que nunca foi feita para apenas um profeta. Foi feita para você. Fique conosco até o final, porque essa última pergunta pode ser a mais importante que você ouvirá hoje. Jonas, filho de Amite, foi um profeta do Deus de Israel. Anos antes, ele havia dito à nação que Deus expandiria as fronteiras de Israel sob o rei Jeroboão II. E aconteceu, exatamente como ele disse. O reino cresceu. Quando Jonas falou, as pessoas ouviram, porque Deus a apoiou cada uma de suas palavras. Então Deus falou com ele novamente. Vá até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até mim. Nínive, a capital do Império Assírio, a nação mais temida do mundo antigo. Os assírios construíram seu poder com base na crueldade. Eles empalaram seus inimigos vivos fora das cidades conquistadas. Eles deportaram populações inteiras e apagaram nações do mapa. E essa não era uma ameaça distante. Durante décadas, a Assíria vinha pressionando as fronteiras de Israel, exigindo tributos e invadindo cidades. Cada família em Israel conhecia alguém que havia perdido algo para os assírios. Foi aí que Deus enviou Jonas, sozinho, para o coração do império que queria seu povo morto. Jonas não discutiu. Ele simplesmente se levantou e foi na direção oposta. Desceu até a cidade portuária de Japa. Encontrou um navio navegando para Tarsis, o destino mais distante e conhecido na direção oposta de Nínive. Ele pagou a taxa, subiu a bordo e navegou para longe do Senhor. Então o Senhor lançou um grande vento sobre o mar. Não era uma tempestade normal. Esta atingiu como um muro. As ondas quebravam no convés. O navio gemeu e rachou. Esses homens conheciam o mar. Mas essa tempestade era diferente. Tinha um propósito. E cada homem naquele convés podia senti-lo. Enquanto toda a tripulação lutava pela vida, Jonas estava no convés, dormindo profundamente. O capitão encontrou e disse: "Como você consegue dormir?" Levante-se e chame seu guarda. Talvez ele se lembre de nós, para que não morramos. Os marinheiros precisavam saber quem era o culpado. Então fizeram o que era comum naquela época. Cada um tirou a sorte para que o destino revelasse o culpado. A sorte caiu sobre Jonas. Eles o cercaram. "Quem é você? De onde você vem? O que você fez?" Eu sou hebreu. Eu adoro o Senhor, o Deus dos céus. Fez o mar e a terra seca.
Os homens ficaram apavorados. Jonas já havia dito a eles quando subiu a bordo que estava fugindo do seu Deus. O Deus que fez o oceano era quem estava perseguindo aquele homem. Pegue e jogue-me no mar. Sei que é por minha culpa que esta grande tempestade caiu sobre vocês, rapaz. Mas os marinheiros se recusaram. Em vez de jogar Menos-lo ao mar, tentaram conduzir o navio de volta para a praia. Fizeram de tudo para sair da tempestade sem sacrificar a vida do homem. O mar só piorou. Por fim, sem outra escolha, os marinheiros clamaram ao Deus de Jonas, imploraram que ele não os considerasse culpados pela morte do homem. Então, pegaram Jonas e o jogaram no mar. No momento em que ele atingiu a água, a tempestade parou. O vento parou. As ondas ficaram calmas. Silêncio. Abaixo da superfície, Jonas estava afundando. Tudo era um caos. As correntes o agarraram e o puxaram para baixo. A luz de cima começou a desaparecer. Água pressionava-o de todos os lados. Algas marinhas se enroscavam em sua cabeça como cordas. Ele afundou além de onde qualquer homem poderia sobreviver. Todo o caminho até onde as raízes das montanhas encontram o fundo do oceano. Mas Deus não o deixou morrer. Algo se moveu abaixo dele. O Senhor enviou um grande peixe. Ele emergiu das profundezas, abriu a boca e engoliu Jonas inteiro. Tudo se tornou uma escuridão completa. As paredes ao redor dele estavam vivas, pressionando e mudando a cada movimento da criatura. Ele conseguiu ouvir as batidas lentas do coração dele. O ar estava denso e difícil de respirar. Aquilo era um resgate, embora não parecesse. Era Deus se recusando a deixar Menos-lo desaparecer. Jonas tinha corrido o mais longe que um homem poderia correr, e Deus o havia seguido até o fim. Não com punição, não com destruição, mas com um peixe. Não havia mais nada para ouvir, além da voz de Deus. E por 3 dias, ele ficou sentado no escuro. Sem comida, sem água. Então, Jonas abriu a boca e orou. Ele olhou para trás e disse a Deus: Tu me lançaste nas profundezas, no coração do mar. Tua correnteza me envolveu. Tuas ondas me envolveram. Ele apontou diretamente para Deus. Tu fizeste isso. Ele acreditava que tinha sido jogado para longe da vista de Deus para sempre. Mas no exato momento em que sua vida estava se esvaindo, ele se lembrou de Deus e clamou. Quando minha vida estava se esvaindo, lembrei-me de ti, Senhor, e minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aquele clamor, vindo do mais profundo da terra, chegou ao céu. Mas Deus já o havia respondido. O peixe já o havia engolido. Antes mesmo que Jonas soubesse que havia sido ouvido, Deus havia se movido. O bicho que o engoliu não era um castigo. Era um resgate. Enviado antes da oração, não por causa dela. Mas tu, Senhor meu Deus, fizeste a minha vida sair do poço. Agora, dentro do peixe, Jonas dava graças. Ele falava sobre pessoas que se apegam a ídolos inúteis, deuses falsos que não podem ouvir nem salvar. Essas pessoas, disse ele, dão as costas ao amor que o verdadeiro Deus tem por elas. Então sua voz mudou. Mas, com gritos de louvor e gratidão, te oferecerei sacrifícios que prometi e cumprirei. A salvação vem do Senhor. A maioria das pessoas espera as coisas melhorarem para agradecer a Deus. Jonas não esperou. Ele louvou a Deus e lhe fez promessas enquanto ainda estava preso dentro de um peixe no fundo do mar. Bem ali, no pior lugar em que já esteve. É assim que soa a fé, quando não há mais nada além de Deus. Então o Senhor ordenou ao peixe e vomitou Jonas em terra seca. O sol batia em seu rosto pela primeira vez desde que embarcou naquele navio. Ele estava inesperadamente vivo. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vá à grande cidade de Nínive e proclame a ela a mensagem que eu lhe dou.
A mesma ordem. Desta vez, Jonas foi. Ele se levantou e começou a caminhar em direção a Nínive. O sol, branqueado pelo mar, carregando apenas a palavra que Deus lhe dera. Nínive era enorme. A Bíblia diz que levava 3 dias para atravessar, menos lá a pé. Seus muros eram largos o suficiente para que carros passassem por cima. Torres de guarda erguiam-se acima dos portões. Soldados se alinhavam em cada entrada. As ruas estavam lotadas de mercadores, sacerdotes, oficiais e cidadãos do império mais poderoso da Terra. Esta era uma cidade que fazia outras nações tremerem. Jonas fez uma jornada de um dia inteiro para dentro da cidade, passando pelos mercados, pelos templos, por soldados carregando armas forjadas para conquistar nações. Ninguém o deteve. Ninguém perguntou quem ele era. Então ele abriu a boca e gritou para todos que podiam ouvi-lo. A mensagem inteira era uma frase. Mais 40 dias e Nínive será destruída. Era isso? Zero explicação. Nenhum incentivo a mudar. Nada de clemência. Compreendendo o que lhe disseram, ele aceitou o cargo. A mesma frase. Rua após rua. Bairro após bairro. Surpreendentemente, eles não esmagaram nem riram. Eles ouviram a mensagem e acreditaram no Deus por trás dela. Não em Jonas. Tudo começou nas ruas. As pessoas pararam o que estavam fazendo. Os comerciantes fecharam suas barracas. As famílias se reuniram. Um jejum se espalhou pela cidade. As pessoas tiraram suas roupas finas e vestiram um pano de saco. Tecido áspero usado em sua cultura como sinal de luto e arrependimento. Dos mais ricos aos mais pobres, a cidade inteira começou a se voltar. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele fez o mesmo. Ele se levantou do trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se com um pano de saco e sentou-se no pó. O homem mais poderoso sentou-se no chão e vestido como um mendigo. Então ele baixou um decreto. Nenhuma pessoa ou animal deveria comer ou beber coisa alguma. Até mesmo o gado deveria ser coberto com pano de saco. Todos deveriam clamar a Deus e se afastar dos seus maus caminhos e da sua violência. Quem sabe, Deus ainda pode se arrepender e, com compaixão, se afastar do seu furor, para que não pereçamos. E Deus viu que eles se converteram dos seus maus caminhos. O arrependimento deles era real. Por isso Deus não trouxe a destruição que havia ameaçado. 120.000 pessoas foram poupadas, Sari. Uma cidade inteira foi poupada. Jonas ficou furioso e ardendo de raiva. O texto diz que isso lhe pareceu muito errado. Ele saiu da cidade e sentou-se numa colina com vista para Nínive e orou. Então ele reclamou com o Senhor sobre isso. Eu não disse antes de sair de casa que você faria isso, Elavad? Foi por isso que fugi para Tarsis. Eu sabia que você é um Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor infalível. Você está ansioso para deixar de destruir as pessoas. Ele não embarcou naquele navio porque tinha medo dos assírios. Ele embarcou porque sabia que se Nínive se arrependesse, Deus os perdoaria. E ele não conseguia suportar esse pensamento. Graciosa, compassiva, lenta para a ira, abundante em amor. Essas palavras tinham sido a esperança de Israel por séculos. E Jonas as lançou de volta a Deus como um insulto. Então ele pediu a Deus que o matasse. Tira a pena minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. Deus respondeu com uma única pergunta. É certo que estejas irado? Jonas não respondeu. Ele deu as costas para a cidade, caminhou para o leste e esperou que Deus a destruísse de qualquer maneira. Ele construiu para si um pequeno abrigo e sentou-se. Ele observou Nínive e esperou por 40 dias para ver se a destruição ainda viria.
Então Deus fez uma planta crescer sobre Jonas. Ela espalhou suas folhas acima de sua cabeça e lhe deu sombra do calor. E pela primeira vez em toda a história, Jonas estava feliz. Uma planta foi o que finalmente fez Jonas sorrir. Mas, ao amanhecer do dia seguinte, Deus enviou um verme. Ele mastigou o caule e a planta morreu. Então Deus enviou um vento leste escaldante. O sol batia na cabeça nua de Jonas até que ele mal conseguia ficar de pé. Mais uma vez, ele quis morrer. Seria melhor para mim morrer do que viver. A ele uma pergunta simples. É certo você ficar com raiva por causa da planta? Então Deus falou pela última vez nesta história. Você se preocupou com esta planta. Embora não tenha cuidado dela nem a feito crescer. Ela brotou durante a noite e morreu durante a noite. E eu não deveria me preocupar com a grande cidade de Nínive, na qual há mais de 120 mil pessoas que não conseguem distinguir a mão direita da esquerda. E também muitos animais. Aqui está o que Deus estava dizendo. A planta te deixou com o coração partido. Você não a cultivou, nem a regou. Ela apareceu numa manhã e morreu na manhã seguinte. E perder menos lá deixou você com raiva o suficiente para querer morrer. Agora olhe para Nínive. 120 mil pessoas vivem naquela cidade. Eu fiz cada um deles. Muitos deles nem sequer entendem completamente a diferença entre o certo e o errado. E você quer que os destrua todos porque decidiu que eles não merecem misericórdia. Você amou uma planta por um dia. Eu não deveria amar uma cidade que criei? O livro termina ali mesmo, sem a resposta de Jonas. A pergunta paira no silêncio como se nunca tivesse sido feita somente para Jonas. Séculos depois, líderes religiosos foram até Jesus e pediram um sinal milagroso. Prove quem você é. Mostre-nos algo. Jesus deu a eles um sinal, apenas um. E foi Jonas. Ele lhes disse: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então ele disse algo que deveria ter menos nos abalado profundamente. O povo de Nínive julgará esta geração e a condenará porque se arrependeu quando Jonas pregou para eles. E agora alguém maior do que Jonas está aqui. Pense nisso. Jonas fugiu de Deus. Ele pregou uma frase para uma cidade que odiava e eles se arrependeram. Jesus veio de boa vontade. Ele pregou por anos para seu próprio povo e eles pediram mais provas. O momento mais sombrio de Jonas, 3 dias enterrado vivo no fundo do mar, tornou-se um sinal que apontava para a morte e ressurreição de Cristo. O profeta relutante que tentou fugir de Deus tornou-se uma sombra daquele que entrou na sepultura de propósito e saiu vivo no 3º dia. E assim termina a história de Jonas, um ancião que ficou bravo quando Deus mostrou misericórdia aos seus inimigos. Com Jonas, aprendemos 3 coisas. Primeiro, que Deus age antes mesmo de pedirmos. Quando Jonas estava se afogando, ele clamou a Deus. Mas o peixe já estava lá. Deus enviou o resgate antes mesmo de Jonas formar a oração. E se Deus fez isso por um homem que estava fugindo dele, o que faz você pensar que ele já não está agindo em sua vida? Segundo, que queremos misericórdia para nós mesmos, mas a recusamos para os outros. Jonas não correu porque estava com medo. Ele correu porque sabia que Deus perdoaria as pessoas que ele queria destruir. Todos nós já passamos por isso. Decidir que alguém não merece perdão enquanto esperamos silenciosamente por isso para nós mesmos. Terceiro, a planta. Jonas lamentou uma videira que ele não plantou e que só teve por um dia. E no entanto ele concordava em ver 120 mil pessoas aniquiladas. E Deus lhe perguntou: não deveria eu me preocupar com uma cidade que criei? Essa pergunta nunca foi respondida porque nunca foi feita somente para Jonas.
A misericórdia de Deus vai onde a nossa não vai. Gracioso, compassivo, lento para a ira, abundante em amor. Isso não é apenas o que Deus faz. É quem Ele é. Com os marinheiros, aprendemos que conhecer a Deus e responder a Deus não são a mesma coisa. Homens pagãos, sem escrituras, viram a tempestade cessar no momento em que Jonas atingiu a água. E eles adoraram o Deus que tinham acabado de conhecer. Jonas conhecia a Deus a vida inteira e fugiu dele. Conhecimento sem obediência é apenas religião. E com Nínive, aprendemos que Deus não exige uma história perfeita para oferecer uma segunda chance. A cidade mais violenta do mundo antigo ouviu uma frase e caiu de joelhos. Se Nínive teve a misericórdia de Deus, você também terá.